novo, dessa vez para dentro desse livro aqui, que é a antologia mais completa dos contos da Lígia Fagundes Telles. E olha que coisa mais linda, gente. Olha esse livro, capa dura, essa cor, esse cheirinho. Então vamos lá. Quem assistiu o vídeo da semana passada vai lembrar que eu recomendei que vocês ficassem mais atentos ao que iam sentir ao ler os objetos do que ao que iam entender. E eu fiz essa recomendação porque esse conto ele não tem aquele formato tradicional de começo, meio e fim. A narradora joga a gente dentro da história, dentro de um diálogo meio sem pé nem cabeça, a gente demora para entender qual é a relação entre aqueles dois personagens. E esse estranhamento, em geral, causa um desconforto na gente, porque o nosso cérebro fica querendo entender e acaba rejeitando, não dando ouvidos ao que a gente está sentindo. Na hora que a gente usa a nossa dimensão afetiva para absorver aquela história, pode ser que ao ler a gente vá sentindo a angústia do Miguel, a indiferença da Lorena, e aquilo vá dando pra gente chaves de leitura para o conto. É claro que você pode dizer, poxa Renata, eu não senti nada, eu não entendi nada, não gostei. Não tem nenhum problema, já aconteceu comigo 1 milhão de vezes, acontece com todo mundo. Mas o legal é que mesmo que a gente não curta a história, se a gente estiver atento a gente pode aprender alguma coisa com ela. O primeiro ponto que eu queria abordar é essa nossa capacidade de dar sentido aos objetos. A gente está cercado de objetos em casa, no trabalho, onde a gente frequenta, a gente olha para os lados e tem um monte de coisa. Alguns são simplesmente funcionais, cumprem lá uma utilidade, como uma tesoura, um travesseiro, um copo. E alguns outros objetos, eles têm um valor diferente, eles são especiais. Eles têm uma história por trás que nos conecta a alguma pessoa, ou algum lugar, ou algum momento da nossa vida que foi muito bom. E ter esses objetos por perto, manusear, usar, olhar para eles, dá um gostosinho no coração. Eu acho isso muito rico, muito precioso, poder experimentar esse tipo de coisa. E essa nossa capacidade de dar sentido às coisas, que está tão bem representada nesse conto, me levou a 2 reflexões que eu achei bem interessantes. A primeira delas é a gente ficar atento e observar se a gente não está dando valor para objetos vazios de sentido. Lembrando que o sentido é alguma coisa muito particular, é só a gente que pode colocar. E não é raro isso acontecer, acontece o tempo inteiro. A propaganda, a moda, o nosso círculo social, as pessoas que de alguma maneira nos influenciam estão o tempo todo despertando desejos na gente, desejos que não são nossos, às vezes até sem perceber. E mesmo sabendo disso, a gente cai feito patinho. Para quem está buscando uma vida mais autônoma, mais autêntica, mais construída e cheia de si mesmo, é importante a gente observar se a gente não está emprestando as histórias dos outros para colocar nas nossas coisas. Eu me lembro que eu li uma vez um texto da Marta Medeiros em que ela dizia que ela também tinha lido em algum lugar que existe uma regra de decoração que merece ser cumprida à risca, que é para onde você olhar na sua casa ou no ambiente que você frequenta, encontrar alguma coisa que te faça feliz. E tem uma outra pessoa que eu também admiro bastante, a professora Lucilena Galvão. Numa das aulas ela fala que os objetos que a gente escolhe colocar dentro da nossa casa, aqueles para os quais a gente vai olhar todos os dias, devem ser muito bem escolhidos, eles devem cumprir a função de elevar o nosso espírito através da beleza que eles contêm. E aí vale a pena fazer a distinção entre a beleza e a boniteza. O bonito é só bonito, é da ordem da aparência. A beleza deriva do belo, que é algo muito mais amplo, que não necessariamente é bonito, mas nos causa sensações, gera em nós sensações boas, que colaboram para elevar o nosso espírito, ou não. Esses objetos que a gente tem tanto afeto, que é tão bom ter por perto, não nos fazem sentir essa elevação, essa coisa boa. E a segunda reflexão, ela veio de uma conversa com uma amiga minha, que é especialista em semiótica, que é a ciência que estuda como é que a gente dá sentido para as coisas. Eu achei que ia ser muito rico conversar com ela sobre o conto. E foi. Sempre é, né, gente? Como eu falei na semana passada, quanto mais a gente troca, mais as nossas ideias vão sendo apuradas. Vale muito, muito a pena.
E entre várias coisas que a gente conversou, uma delas é que ela estava me explicando que as coisas elas têm um significado em si mesmas. Às vezes esse significado está relacionado com a sua utilidade, por exemplo, o exemplo que eu dei da tesoura que serve para cortar, o copo para beber água, enfim. Mas à medida em que a gente dá um sentido para aquele objeto, tem alguma história por trás dele. Por exemplo, a tesoura pertenceu à minha avó querida, ou o copo eu comprei num lugar muito especial. Enfim, quando a gente dá um sentido para aquilo, a gente ressignifica aquele objeto. E o interessante é que na hora que a gente dá um sentido, passa a ser algo completamente distinto dos demais. E em geral, são os objetos dos quais a gente não quer se desfazer, quer ter sempre por perto. E aí a reflexão que veio foi: será que esse processo não acontece de uma maneira semelhante em relação às pessoas? E essa reflexão me veio porque ali no conto, o Miguel ele se compara a um cinzeiro sem cinza, a um peso de papel sem papel. Passa pra gente a sensação de que ele está se sentindo inútil, que a vida está sem utilidade, sem significado. Mas, à medida que ele vai insistindo na conversa com a mulher, fazendo com que ela se recorde de alguns momentos que eles estiveram juntos, a sensação que eu tive é que ele estava tentando investigar, tentando descobrir se ele ainda tinha algum sentido na vida dela. E eu vou dizer para vocês que eu fiquei triste, comovida até, quando pelo menos assim, eu percebi, quando eu me dei conta de que ele não tinha mais sentido na vida dela. Achei muito triste mesmo. Um segundo aspecto do conto que eu queria trazer para vocês é em relação à comunicação, ao diálogo entre o Miguel e a Lorena, essa nossa habilidade de conversar. Eu trabalho com isso, trabalho com conversas em grupo há quase 5 anos e venho aprendendo bastante coisa ao longo desse tempo. E talvez o componente mais importante para uma conversa ser bem sucedida é o interesse no outro, é você estar presente, atento, curioso. É claro, você vai participar com as suas ideias também, mas sempre de uma maneira dialógica, construtiva, pronto para aprender, meio que se apaixonando pelo que está sendo construído em conjunto. E o que acontece no nosso conto? A gente tem o Miguel que está lá meio que implorando por atenção, querendo conduzir uma conversa um pouco mais profunda, e a Lorena, que até que é bem paciente, mas monossilábica. A gente nota que ela não está interessada em nada dali do que ele está falando. E o desinteresse, ele mata qualquer diálogo. Aliás, mata um monte de coisa junto. Mas para o diálogo, o desinteresse é fatal. E tem um comportamento da Lorena que é muito característico. Acontece no nosso dia a dia direto, tenho certeza que vocês vão reconhecer. Ele aparece nessa parte do conto que fala assim. O Miguel começa falando: fui eu que descobri esta adaga, lembra? Estava na vitrina, quase escondida debaixo de uma bandeja, lembra? Ela tomou entre as pontas dos dedos o fio de coral e balançou-o num movimento de rede. Ah, não fale isso! Se você soubesse como gostei daquela bandeja, acho que nunca mais vou gostar de uma coisa assim. Se pudesse, tomava já um avião, voltava lá no antiquário do grego barbudo e saía com ela debaixo do braço. E o que aconteceu aqui foi que a Lorena pegou o assunto lançado pelo Miguel e virou para alguma coisa de interesse dela. Mudou o foco da conversa. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Quantas e quantas vezes a gente não chega para conversar com alguém querendo contar alguma coisa que está nos empolgando e a pessoa faz, vira o foco para ela. Começa a falar, não, mas comigo foi diferente, mas comigo você nem imagina como foi, e pronto, acabou. O desenvolvimento daquilo que você queria contar para a pessoa não vai mais acontecer, o foco mudou. Acontece que sobre o comportamento do outro a gente não tem muito o que fazer, então o que vale aqui é a gente olhar para nós mesmos e perguntar para a gente, quando é que eu faço isso? Eu tenho o hábito de fazer isso? Eu só me interesso por uma conversa quando eu sou o centro dela? Sabe que essa reflexão não é original minha, não. Eu vi num curso que eu fiz com o Leandro Carnal na Casa do Saber e ele lançou luz sobre essa questão e eu falei, Jesus, mas é isso mesmo, a gente faz isso o tempo inteiro. E eu comecei a observar, a me observar e me propus um exercício. Toda vez que alguém viesse me contar alguma coisa, eu ia, antes de fazer qualquer comentário, eu ia fazer 2 ou 3 perguntas sobre aquilo, eu ia entrar no assunto da pessoa,
mostrar interesse. E eu vou ser franca com vocês, eu tive várias conversas muito boas, várias vezes que eu nem precisei falar nada, o assunto se desenvolveu, não tinha que falar nada sobre mim, não era sobre mim. E um outro efeito colateral maravilhoso, eu entendi a importância, o valor das perguntas. As perguntas às vezes elas são presentes para o outro, porque uma pergunta é uma manifestação de interesse. Então, a reflexão que fica aqui é: que tipo de interlocutor eu sou? Eu me interesso pelo outro ou eu meio que trato as coisas do outro como bugigangas, como acontece com a Lorena no conto? É importante que a gente tenha em mente que o interesse, ele é o coração das boas conversas. E demonstrar interesse pelo outro é equivalente a demonstrar amor. E eu queria finalizar as reflexões de hoje falando sobre a Lorena. Se tem uma coisa que eu não gosto, é ser parcial ou injusta com os personagens. Eu acho que a literatura dá pra gente um contexto que nos permite exercer empatia, tentar ir atrás daquilo que fez com que a pessoa, com que o personagem se comportasse daquela maneira. E fazer isso na literatura dá pra gente ferramentas para reproduzir isso na vida real. Então é realmente um cuidado que eu tenho. Mas eu vou confessar para vocês, esse conto aqui foi muito cruel. Ele lança a gente na ação, não tem introdução, não tem descrição. Então foi difícil ser empática com a Lorena nas primeiras leituras. Mas numa terceira ida ao conto, eu comecei a perceber que além daquele desinteresse, tem também algum cansaço ali. De fato, não deve ser fácil você cuidar de uma pessoa que parece que está enlouquecendo. E tem também uma outra frase dela que começou a soar um alarme pra mim, falando: olha, Renata, pode ter coisa aí que você não tá entendendo, você não tá sabendo. Que é essa frase aqui, ó. E antes que me esqueça, você disse que se ninguém nos ama, viramos coisa fora do uso, sem nenhuma significação, certo? Pois saiba o senhor que muito mais importante do que sermos amados é amar. Ouviu bem? É o que nos distingue desse peso de papel. Essa fala da Laura me soa assim como um tipo de cobrança. Talvez ela não tenha sido amada o suficiente pelo marido, talvez o interesse dela por ele tenha morrido aos poucos, de pura inanição. Não dá para saber. O importante é a gente ter em mente que toda história tem mais de um lado e vale a pena a gente conhecê-los antes de criar as nossas antipatias, né? E eu deixo vocês aqui com a provocação da própria Lorena. Amar é mais importante do que ser amado? Minha sugestão? Pensa um pouquinho a respeito e faz essa pergunta para alguém hoje. Começa uma conversa, troquem, se apaixonem pelo que vocês vão construir juntos. Esse, para mim, é dos grandes privilégios, das grandes delícias de ser gente, de ser ser humano, poder conversar. E na semana que vem a gente vai fugir para a Rússia. Eu escolhi um conto do Chekhov, que é um dos principais escritores russos, chamado O Bilhete Premiado. É um conto curtinho, gostoso de ler e que vai mostrar pra gente que, sendo na Rússia ou no Brasil, no final do século XIX ou 2020, o ser humano funciona de uma maneira muito parecida. Espero por vocês na semana que vem. Fiquem bem, com saúde, fiquem com Deus.